Felicidade. Esse é um tema vastíssimo, né? É assunto e é tema de ciências, assim, como a filosofia, a antropologia, a psicologia, a psicanálise, por exemplo, que é o meu campo, é da onde eu falo. Mas me parece que a gente está num momento onde tem um boom de discursos, de narrativas, de especializações, ocupações, publicações, lives sobre esse assunto. Sobre felicidade, superação, encontrar a melhor versão de si e por aí vai. Por um lado, pode ser muito interessante, muito bom, no sentido de incitar uma pergunta sobre o que move o sujeito, né? O que o alegra, o que traz felicidade para sua vida, enfim, o que é visceral do seu desejo, né? Que paradoxalmente nem sempre é o que leva à felicidade. Fica aí uma reflexãozinha. E é uma questão muito subjetiva, né? O que é felicidade, enfim, o que é para cada um. Mas muitas vezes, e muito por esses discursos e essas narrativas, não é tratado como uma forma subjetiva, né? Como um dilema de subjetividade. Porque o sujeito, o ser humano, acaba buscando receitas, fórmulas e caminhos já trilhados para encontrar a sonhada felicidade, né? E às vezes pode ser até, como eu dizia, interessante, porque numa dessas empreitadas ou nessas fórmulas, algo pode fazer sentido para um ou para outro, né? Ou mesmo que lançar uma pista, né? Às vezes eu tento seguir esse caminho e algo faz sentido aqui, bacana, vamos ver, vamos investigar, vou repensar. Ou não fazer sentido. E isso pode ser muito interessante também, porque é importante a gente também se dar conta do que não faz sentido pra gente, né? Isso também, às vezes, dá um norte. E se a gente pensar no nosso contexto, né? Nosso momento atual, enfim, de uma vida que está imersa em redes sociais, né? Numa vida, vamos colocar assim, instagramável, onde há constantemente um espelhamento no outro, né? Então eu tô rodando o feed ali, seja do Instagram ou outra rede social, e tô sendo massacrado de imagens, enfim, assim, né? Imagens repletas de signos e objetos que trariam a tal felicidade, né? Isso ditado por uma cultura, ou enfim, por diversos setores, assim, vamos colocar assim, a família, enfim, discursos também, instituições, que são as camadas que vão constituindo talvez uma instância, vamos colocar assim, falando teoricamente, do super-eu, né? Do que deveria ser feito, uma instância que cerceia, enfim, que julga. Nesse sentido da grama do vizinho tá sempre mais verde, né? Isso é muito comum, né? E é um outro imaginário, né? Um imaginário no sentido mesmo de uma imagem que dá sentido, de um outro que tudo pode, tudo alcança, é feliz, tem acesso a tudo isso, né? E é muito angustiante isso, se ver nesse espelhamento constante, porque a gente já faz isso naturalmente, e isso só reforça mais, né? Mas é um engodo, é uma ilusão, né? Que a gente insiste em acreditar para dar conta de alguma coisa, que nem sempre a gente tem clareza do que, ou de permanecer no mesmo lugar, né? Paralisado. E a gente acaba não se perguntando, por exemplo, quais as condições daquela cena, daquela imagem, daquela pessoa, da história de vida, o que está por trás daquilo, é uma cena ou não, é fake, sabe? E aquilo realmente faz sentido pra gente, ou pra você, ou pra aquela pessoa mesmo, ou tá no script do que deve ser feito, do que faz sentido, do que deveria fazer sentido, né? Então, voltando, né? Muitos discursos, muita falação, muita publicação. E a gente acaba criando até conceitos e nomes. E muitos conceitos e nomes que às vezes são vazios de sentido, sabe? E de significado. Por exemplo, esses dias eu estava vendo numa rede social e eu encontrei um termo que eu achei muito interessante, uma ocupação, não sei dizer o que é o certo, mas é Happiness Manager, que seria algo como gerenciador ou gerente, enfim, administrador da felicidade.
Eu achei muito interessante, isso é lógico, é sempre um nome em inglês, né? E dentro disso, né, que tinha a descrição da formação da pessoa, tinha várias coisas. Tinha psicologia positiva, que é uma área da psicologia que se propõe a estudar cientificamente a felicidade, é bem geral, né? Tinha programação neurolinguística, coaching, mindfulness, até biologia humana, então um pacotão aí. E muitas vezes a gente se pergunta, né, qual que é o fio que liga todos esses nomes, essas ciências, pseudociências, né? Enfim, mas isso é tema talvez para outro vídeo, mas como eu dizia, pode ser interessante por um lado, se isso propõe a fazer o sujeito se perguntar sobre si mesmo, né? Mas por outro lado, quais discursos e narrativas que a gente dá ouvido e a gente legitima? E mais do que isso, estão em função do quê? Sabe? É de fato para propor que os indivíduos ou as pessoas, indivíduos não, né? Porque nós temos seres divididos aí, mas que sujeitos se perguntem sobre si mesmo, ou está em função de um certo imperativo da felicidade, um imperativo de alta performance, que é outro termo que está muito em voga hoje em dia, que é interessante economicamente, por exemplo, para alguns, para um sistema, enfim, para um modo da sociedade funcionar. E a gente acaba tirando da discussão algo muito importante, que é sobre a desigualdade e a injustiça, por exemplo, num país como o nosso, que é, né, que a desigualdade e a injustiça está em estrutura, na constituição do país. Né? Então, até que ponto esses ideais de performatividade, de performance, né, e felicidade não acabam virando senhores e nós submissos a eles? Numa certa, vamos colocar assim, numa forma contemporânea e neoliberal de submissão e também de exploração, né? Como um povo que somos, que se constituiu dentro de uma história de exploração, de violência, de colonização e escravidão, né? Escravização de vidas de sujeitos. E como nós incorporamos esses discursos que são hegemônicos e estrangeiros, né? Nessa lógica de colonizados que somos, né? Então talvez a gente devesse se perguntar como ser mais sujeitos do nosso próprio desejo, né? Desejo que a gente não tem clareza, né? É muito do inconsciente, mas que vale a pena se perguntar sobre isso, para que nós não nos tornamos tão alienados, né? Nesses discursos, nesse outro, né? E parar para pensar como nós somos capturados por essas narrativas. E o que é possível dentro da história de cada um, sabe? E dentro da condição de cada um. Enquanto sujeitos que somos faltosos, né? Enquanto sujeitos faltosos, incompletos, que está na nossa estrutura, na nossa constituição, que somos assim. E é importante que sejamos, porque é isso que nos faz desejar, né? E então propor de talvez tentar fazer uma pequena fratura nessa imagem de sujeito, de ser humano completo, autossuficiente, perfeito e muito produtivo, né? Essa palavra é muito importante, né? Porque manter essa imagem tem um custo que pode ser muito alto. E o custo de mantê-la pode ser exatamente a possibilidade de chegar um pouquinho mais perto do nosso desejo da tão sonhada felicidade. E é isso que eu tinha de propor de uma reflexão. Até mais.